Muy bien, muito obrigado. Quero agradecer a todos os irmãos que têm organizado este encontro, alguns chamam virtual, mas para nós não é virtual, é real, porque temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo não tem limites de tempo e de espaço. Somos um, o Espírito nos faz um. Então, para nós, ultrapassamos os limites a distância geográfica, física, e experimentamos a unidade e a comunhão no Espírito Santo de Deus. Quero cumprimentar a todos meus irmãos em Brasil, especialmente, e também em outras nações que estão participando deste encontro organizado por os amados irmãos de Porto Alegre. E agradeço o privilégio, a honra e a responsabilidade de compartilhar a palavra do Senhor nesta oportunidade. O tema que eu vou apresentar é sobre a igreja no mundo da pós-pandemia. É incrível imaginar estes dias, 7, 8 meses atrás. Ninguém podia imaginar que o mundo passaria e nós mesmos por esta etapa na sociedade. É incrível que um vírus tão pequeno como o Covid-19 tenha colocado todas as nações do mundo sob controle. O mais dramático é que esta pandemia, em pouco tempo, produziu um número muito elevado de infectados e mortos, com números crescentes, e está sendo colocado agora em uma das 10 pandemias mais letais da história da humanidade. Creio que vai chegar lá. Este vírus submicroscópico paralisou atividades em tantas nações e até mesmo as reuniões da igreja. E está nos forçando a repensar muitas coisas. Há muita ignorância e poucas certezas. Mais perguntas do que respostas. Para nós que temos uma fé cristã bíblica, é impossível imaginar que Deus está alheio a esta situação. Podemos afirmar que Ele não só é onisciente, mas é o Senhor. E como tal, tem controle total do universo e do acontecer de todas as nações do mundo. O mundo mudou, talvez definitivamente. Desculpe. De repente houve uma mudança na humanidade, uma mudança global. Quanto mais cedo entendermos, melhor nos adaptaremos ao mundo da pós-pandemia. Na verdade, ainda não sabemos como será o futuro. O pastor presbiteriano Ricardo Agreste, do Brasil, em dissertação digital, fez a seguinte afirmação: o mundo como o conhecíamos não existe mais.
Os historiadores falarão do ano 2020 como o ano que começou e não terminou. Surgirá uma nova normalidade. Este pastor levanta a seguinte questão: o Covid-19 é a causa principal, o acelerador das mudanças que estão acontecendo. As mudanças já estavam ocorrendo. O que teria acontecido nos próximos 3, 4 anos aconteceu em 3 semanas. Esta pandemia foi um acelerador. Nossas igrejas representam as organizações mais resistentes a mudanças, porque os líderes não sabemos fazer a diferença entre a essência e a forma. O mundo pós-Covid-19 será melhor ou pior? Existem opiniões de ambos lados. Este pastor já citado diz ao respeito: nosso papel como cristãos não é ser otimista ou pessimista. Como igreja, não temos o poder de escolher o inimigo ou a cena da guerra. Cabe a nós entender como desenvolver melhor nossa missão no novo cenário. E este pastor presbiteriano conclui com esta afirmação: esta pandemia deve produzir um sabá em nós. Descanso. Parar para refletir profundamente. Já nos acostumamos com o fato de que a igreja consiste em realizar eventos. Nada mais longe do que Deus disse sobre a igreja, continua este pastor. A igreja pode se recuperar desta pandemia não apenas maior, mas melhor. Eu creio que é muito pertinente as palavras do profeta Jeremias para estes dias. Capítulo 6 de Jeremias, versículo 16. Assim disse o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e encontrareis descanso para as vossas almas. Precisamos discernimento ministerial para estes dias. Estes são dias de quietude, de reflexão, de oração, de parar a correria e ouvir a Deus. Especialmente nós, os pastores, os obreiros do rebanho do Senhor. Precisamos abrir nossa mente, nosso coração, e diante das novas circunstâncias, abrir-nos às mudanças que Deus deseja que façamos em nossa estratégia ministerial. Para isso, como servos do Senhor, precisamos discernimento. Precisamos discernir entre o absoluto
e o relativo, entre o imutável e o variável, discernir entre o indispensável e o prescindível, entre o essencial e o secundário, entre aquilo que é permanente e aquilo que é circunstancial. Dentro do relativo e do secundário, há coisas indubitavelmente boas, úteis e agradáveis, mas não indispensáveis. E outros que continuamos praticando por costume ou tradição, sem parar para avaliar se verdadeiramente são úteis. Vamos ver alguns exemplos. Entre aquilo que é absoluto, imutável, temos louvor, adoração. Isso não pode parar. Nas casas, com Zoom, sem Zoom. Mas um assunto relativo é o uso de instrumentos musicais. Isso é relativo, é bom, útil, mas não é absoluto. Nós, dentro dos absolutos, temos que afirmar que a igreja é igreja 24 horas do dia e os 7 dias da semana. A igreja não é uma congregação. Nós congregamos, é bom, a igreja gosta de congregar, precisa congregar. Mas não é, a igreja não é uma congregação. A congregação, quantas horas na semana podemos estar congregados? Em grupos pequenos ou em grupos maiores? Poucas horas na semana. Pero temos que afirmar a verdade, a realidade, que somos igreja 24 horas ao dia e os 7 dias da semana. E viver e experimentar essa realidade e a presença de Deus entre nós permanentemente. Outro assunto absoluto é pregar o evangelho a todas as pessoas. É palavra de Deus. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. O relativo é fazer uma campanha de evangelização. É relativo. Não é absoluto. Pero evangelizar é absoluto. Fazer discípulos é absoluto. É a ordem de Jesus. Agora, como fazemos discípulos? Podemos fazer por Zoom? Ou podemos fazer face a face? Logicamente. Isso é muito importante. Fazer discípulos é absoluto. O discipulado, a paternidade espiritual, ter filhos espirituais e formá-los para Deus é algo absoluto. É relativo se nos reunimos com os discípulos em um salão, usamos um púlpito, podemos usar, mas é relativo, é variável. O púlpito não é o centro do nosso ministério. O centro do nosso ministério é o relacionamento. Relações uns com os outros. Outro assunto absoluto é ensinar toda a vida que os mandamentos de Jesus e os apóstolos e pregar todo o querigma, toda a verdade que revela a Cristo e a obra de Cristo. É relativo pregar devocionais, os sermões inspiracionais. Podemos fazer, mas não é indispensável. Mas é indispensável. É a essência
de nossa pregação e ensino, o querigma e a didaquê. O assunto absoluto, imutável, essencial, é que todos os filhos de Deus são sacerdotes de Deus e devem ser treinados, formados para fazer a obra, evangelizar, ganhar discípulos, batizar, ensinar, discipular. Temos que transformar a igreja em um seminário onde todos os ministérios estão lá colocados por Deus para a capacitação dos santos, catartismos, para a obra do ministério. É relativo, secundário, variável. Enviar alguns para os seminários acadêmicos ou teológicos pode ser, mas é secundário. Mas o outro é absoluto. Nós precisamos estar envolvidos, misturados na sociedade, para ser fermento na sociedade. Essa é a nossa responsabilidade. Jesus falou, vocês são a luz do mundo. Ser todos membros ativos do corpo de Cristo. Todos funcionando segundo seus dons para a evangelização do mundo e a edificação da igreja. Isso não pode mudar. Então, aí temos uma lista de algumas coisas que é bom que cada um tente fazer sua lista. Que coisas, para mim, são absolutas, indispensáveis, e que coisas são variáveis, relativas, secundárias, circunstanciais. E assim nós podemos ter certeza de que os absolutos não podem mudar, mas há estratégias e formas de trabalhar que podemos mudar. Quero falar um pouco sobre a versatilidade da igreja na história. A igreja do Senhor provou ao longo dos séculos ser muito versátil. Versátil significa adaptável a qualquer momento e circunstância. E a igreja todo terreno. Por exemplo, por longos períodos, por séculos, a igreja nos primeiros séculos foi perseguida, com um grande número de mártires e sofrimentos. Naqueles tempos de perseguição, era impossível ter reuniões públicas ou congregacionais. Era uma igreja subterrânea, a igreja perseguida. Mas ela nunca deixou o absoluto, a palavra, a oração, a evangelização, o ensino, o discipulado, o amor, as boas obras, a comunhão entre os irmãos. Eles não tinham um salão que chamavam templo, mas eles continuavam fazendo a obra, eram versátiles. A igreja, em seus primeiros 300 anos, nunca teve templos. Ela se reunia em casas e, quando possível, em locais públicos. Foi o seu melhor momento. Nunca teria ocorrido aos cristãos de aqueles primeiros séculos chamar um edifício igreja, como hoje a cristandade chama. Eles não tinham púlpito ou altares. Eles não tinham palcos ou equipamento de som.
Mas eles tinham o que era essencial, o que era indispensável, o que não podia e não deveria faltar: o Espírito Santo e a palavra de Deus. É bom lembrar um exemplo mais próximo à nossa história. Na China, a maior parte da igreja não pode se reunir em templos, entre aspas, ou grandes salões. Funciona nas casas. São milhões e estão crescendo muito mais do que no Ocidente, onde temos grandes templos com todos os equipamentos modernos. Há alguns anos, eles só podiam se reunir em casas em grupos de não mais de 20 pessoas. Eles sabiam discernir entre o absoluto e o relativo. Como muitos de vocês sabem, embora que eu moro na Argentina, desde meus 7 anos de idade, eu sou armênio, não sou argentino. Sou argentino naturalizado. Eu nasci na Palestina, hoje Israel. A Armênia foi uma das repúblicas da União Soviética até dezembro de 1991, quando a União Soviética foi desmanchada. A igreja pentecostal na Armênia, banida e ferozmente perseguida, em 25 anos sob o regime soviético, cresceu de 100 para cerca de 3.000 em 25 anos, até 1988, quando foi o grande terremoto em que morreram aproximadamente 30.000 pessoas. Quando vários pastores da Argentina visitamos a Armênia, 5 anos depois de aquele terremoto, 1993, nesses últimos 5 anos, o número de crentes tinha aumentado de 3.000 para 50.000. Sem templos, sem edifícios próprios, somente aferrando-se ao essencial: tomar a cruz, dar testemunho de Cristo, reunir-se nas casas, orar intensamente e ensinar a Bíblia, cheios do Espírito Santo e com manifestações de dons e milagros sobrenaturais. E tudo isso em meio de extrema pobreza e sofrimento. Os exemplos são muitos, mas vamos a concentrar-nos em uma pergunta: o que é ser igreja? Na maioria dos cristãos hoje, há uma ideia subjacente de que ser igreja, ou para ser igreja, precisamos ter um salão chamado templo. Um púlpito, bancos, um órgão, hoje instrumentos musicais modernos, uma plataforma, equipamento de som, luzes, um grupo musical, um bom pregador, uma cerimônia pode ser tradicional ou renovada. Tanto católicos como evangélicos cometem o erro de chamar igreja ao salão onde nos encontramos. Para responder a nossa pergunta de forma prática, o que é ser igreja?
Eu não quero gastar tempo em afirmações teóricas. Temos que ser mais práticos e perguntarmos: para que existe a igreja? Qual é sua razão de estar na terra? Devemos redefinir a natureza e o propósito da igreja à luz do Novo Testamento. Há poucas semanas, o pastor argentino Hugo Marques, presidente da Convenção das Igrejas Batistas da Argentina, um nome renovado, escreveu uma carta a todos os pastores do país, dizendo que a pandemia não anule nem pare a missão. A igreja não existe para celebrar cultos, mas para anunciar o evangelho. Jesus nunca disse a seus discípulos: ide construir templos em todas as nações. Nem falou dizendo: ide e façam reuniões em todas as nações. Que falou? Nós sabemos bem. Ide e fazei que discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Este tempo de contração tem nos servido bem, fechando-nos em nossas casas, para nos dedicarmos mais intensamente à oração pessoal que estava faltando. Eu confesso, minha própria vida estava faltando. E ao estudo da palavra, este tempo de sossego, sem viagens e sem esse ativismo frenético, está nos ajudando a repensar muitas coisas para melhorar nossa missão e nosso ministério. As limitações que a igreja sofre hoje com esta pandemia, em comparação com o que a igreja tem passado em outros tempos, são muito menores. Lamentamos os milhares de mortes que há em cada país. O mais triste é que muitos morreram sem ter ouvido o evangelho. Mas como diz o ditado espanhol, não adianta chorar pela leite derramado. Irmãos, vamos fazer o melhor que pudermos pelas pessoas vivas do mundo, pelos perdidos que estão perto de nós, que ainda não têm conhecimento de Cristo e de sua salvação. Jesus nos disse hoje, como naquela primeira vez: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Os campos estão brancos para a colheita. Este é um kairos de Deus que não podemos perder. O que precisamos para funcionar como igreja hoje? O pastor Ricardo Agreste, pastor brasileiro, que citei no início, disse algumas coisas interessantes que gostaria de compartilhar. Hoje devemos construir o futuro, levando em consideração a nova realidade. Segunda coisa, as reuniões online e presenciais
coexistirão simultaneamente. Nem todas as reuniões cara a cara são necessárias. Devemos discernir limites, benefícios e danos do uso digital. Limites, benefícios e danos do uso digital. Temos que avaliar. Às vezes é melhor um encontro físico e outras vezes é melhor um encontro digital. Continua dizendo uma terceira coisa, este pastor. Nós, cristãos, não fomos feitos para nos conformar com o mundo, mas para sermos transformados pela renovação de nosso entendimento. Hoje precisamos uma renovação em nosso entendimento, nossa compreensão de como agir e como progredir em nossa missão. Este pastor continua dizendo: devemos plantar novas igrejas com menos recursos econômicos. O modelo de compra de um terreno, construção de um templo e estabelecimento de uma igreja, entre aspas, é um processo lento e excessivamente caro na maioria das cidades do mundo. Outro assunto que diz este pastor: precisamos pensar em abrir igrejas nos lares. Pastor Batista, aleluia! Nós já iniciamos isso faz muitos anos, estamos muito bem atualizados. Devemos ser muito mais criativos. Devemos encorajar ministérios bivocacionais. Toda essa pandemia está nos mostrando que muito do que acreditávamos ser essenciais para ser uma igreja não era assim. Tudo nos força a encontrar maneiras mais simples de ser igreja hoje. Queridos irmãos, irmãs, precisamos repensar a igreja e como ela funciona. Obviamente vai depender de cada país. E mesmo dentro de um mesmo país, vai depender de cada cidade e de cada bairro. Em um bairro funciona uma forma e em outro bairro a mesma forma não funciona. Precisamos ter uma mente ampla. O Espírito Santo é muito livre e criativo. Temos a tendência de ser muito apegados aos esquemas aos quais estamos acostumados. Precisamos de liberdade nas formas e estratégias, sempre com a inspiração do Espírito Santo. Firmes no absoluto e abertos no relativo. Amém, irmãos? Hoje há uma nova sensibilidade na humanidade. Não em todos, mas sim em muitos. Há uma nova consciência de nossa fragilidade humana. Na área da saúde, na área da economia, na área do trabalho e outras áreas mais. E essa consciência de fragilidade pode ser um bom prelúdio para a humildade, condição muito favorável para ouvir o Evangelho. Hoje há uma nova consciência da imprevisibilidade da vida. Não temos agenda.
Não podemos programar nada, porque não sabemos como vai continuar. Quanto tempo tudo isso vai durar? Quantos mais vão morrer? Quando vamos a voltar ao normal ou a uma nova normalidade? E toda essa imprevisibilidade também nos pode levar à humildade e à busca da certeza que só se encontra em Deus. Hoje a humanidade é mais consciente de nossa impotência, cientes de que existem forças e fatores que não podemos controlar, nem com dinheiro, nem com ciência, nem com tecnologia, nem com leis. Outro sentimento que nos pode levar à humildade, nossa impotência. Embora não seja mencionado explicitamente, mas há uma nova consciência da proximidade da morte. E isso gera medo, ansiedade, necessidade espiritual, sede de ouvir uma mensagem de esperança e salvação. É nosso momento, é nossa oportunidade, irmãos. O evangelho é mais pertinente hoje que nunca. Há uma nova consciência sobre o valor do espiritual, o valor da fé, da amizade, do trabalho, da rotina. Eu quero fazer uma menção de Frank Snowden. Talvez este homem, o maior especialista na história das epidemias que assolaram a humanidade. Em uma reportagem feita por um jornalista da Argentina, ele disse assim: as epidemias nos permitem entender a humanidade e a história. Elas nos colocam questões sobre a vida ou morte e nossa atitude para com ambos. Eles nos desafiam sobre nossa ética. A morte iminente levanta a seguinte questão: o que é a coisa mais valiosa em nossa vida? Esta nova sensibilidade na humanidade, reitero, não em todos, mas em muitos, pode ser uma grande porta aberta para a evangelização e a conversão de milhões de pessoas em todo o mundo. E Jesus Cristo, Apocalipse capítulo 3, versículo 8, aí está escrito, assim disse o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eis que coloquei diante de vocês uma porta aberta, que ninguém pode fechar, porque embora tenhas pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Queridos irmãos, são palavras de Jesus. Eu creio que para hoje, é uma palavra profética para hoje. Ela abre uma porta grande perante nós que ninguém pode fechar. Gostaria de pontualizar qual tem que ser hoje nossas prioridades. O importante é que quando tudo isto tiver passado e voltarmos
a nova normalidade, tenhamos aprendido as lições que Deus quis nos ensinar com tudo isso. Eu aponto algumas coisas simples, mas básicas para todos nós. Primeiro, vamos priorizar nosso tempo diário para a oração secreta. Nossa comunhão pessoal com Deus deve ser o fundamento de nossa vida e ministério, como Jesus nos ensinou. Segundo, vamos priorizar a família. Não podemos construir a igreja sobre as ruínas de nossa família. Vamos dedicar tempo a nosso casamento, para conversar, para melhorar nosso tratamento mútuo. Vamos reservar um tempo para orar juntos e ler a palavra. Como pais, assumirmos nossa responsabilidade na formação espiritual e bíblica de nossos filhos. Vamos reservar um tempo para estar com eles, para fazermos amigos, para conhecê-los profundamente. Nossos primeiros discípulos devem ser nossos filhos. Não podemos terceirizar seu treinamento bíblico e espiritual para professores da escola dominical. Louvado seja Deus e estamos agradecidos aos professores da escola dominical. Mas esse não é o fundamento. A principal responsabilidade de discipular aos meninos, as crianças, é dos pais. Terceiro, nunca mais chamemos nossos locais de reunião igreja. Nisto nós estamos bastante treinados. A igreja somos nós. Nós não vamos à igreja. Somos a igreja 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ansiamos pelo dia em que poderemos nos encontrar novamente com todos os irmãos da congregação, fisicamente. Mas sejamos claros que, embora que a igreja se reúna, a igreja não é uma congregação. A igreja é uma família. É a família de Deus. Hoje, com a pandemia, eu vejo a igreja funcionar muito mais como família que com nossas reuniões congregacionais. Procurando ajudar, ofrendar, procurando ligar uns aos outros, que podamos progredir nisso. Quarto, vamos priorizar relacionamentos pessoais em vez de reuniões. Jesus disse: o bom pastor conhece suas ovelhas e chama cada uma pelo nome. Precisamos construir relacionamentos fortes e permanentes com alguns irmãos, como Jesus. Aqueles que constituirão nosso primeiro círculo de discípulos. Devemos nos concentrar neles, conhecê-los, discipulá-los, treiná-los, para que cada um, por sua vez, tenha seu próprio círculo de discípulos, e assim por diante, até que todos os membros estejam unidos pelas juntas e ligamentos. A igreja é um corpo, e um corpo não há membros soltos. Quinto, vamos priorizar o ensino e a pregação da palavra de Deus. No grego, isso é
a expressão que já conhecemos bem nós, didaquê é ensino, querigma é pregação, proclamação. E nós precisamos concentrar-nos nessas duas coisas, querigma e didaquê, para transmitir aos irmãos. 6. Vamos priorizar a evangelização. Como falei, este é um kairos de Deus. A sede espiritual das pessoas, a sede aumentou. É um novo dia. E a nossa vez, os campos estão brancos para a colheita. Há uma nova abertura para o espiritual. É hora de sair ao mar e lançar as redes. E, finalmente, 7. Eu convido a cada um de vocês a fazer uma pequena lista de algumas coisas que Deus te falou, te mostrou neste período. Fazer uma lista, escrever. Devemos anotá-lo para não os esquecer, colocá-los em prática e persistir neles. E quando tudo isso acabar, com a ajuda de Deus, seremos melhores, se ouvimos e obedecemos aquelas coisas que Deus nos mandou, nos falou. Quero falar também da peneira de Deus. A peneira, não sei se essa palavra é de uso comum em Brasil, em português, peneira de Deus. Muito bem. Sabemos e acreditamos que todas as coisas contribuem para o bem de aqueles que amam a Deus. O Senhor permitiu que tudo isso nos colocasse em uma peneira. E que é peneira? O objetivo da tela é separar o joio do trigo. O necessário do supérfluo, o absoluto do relativo. Esse é o objetivo da peneira, ajudar a discernir. Queridos irmãos, há muita palha e restolho na igreja hoje. Paulo disse que a igreja deve ser construída com ouro, prata e pedras preciosas. Mas ele avisa que alguns constroem com madeira, feno e palha. 1 Coríntios, capítulo 3. Tudo isso tem sido bom para nós podermos avaliar que qualidade de igreja estamos construindo. O que estamos construindo passará no teste de fogo? O fogo destrói tudo o que é banal, superficial, religiosidade, carnalidade. Tudo o que é madeira, feno e restolho queima rapidamente. Mas o fogo também cumpre outra função maravilhosa. Purifica ouro, prata e pedras preciosas. Sairemos melhor de tudo isso. Pelo menos é o que Deus propôs, o que Ele está querendo fazer em nós, entre nós. Concluo esta parte, tem um pouco mais, aguardam com paciência. Termino esta parte com uma frase que há alguns anos nosso querido irmão Pierre Truchel, da França, pastor e apóstolo, e cofundador de AFI, Apostolic Fellowship International, compartilhou conosco em Buenos Aires. Ele já está com o Senhor e ele, lembro, naquela oportunidade, disse assim:
por 30 anos, como pastor pentecostal, trabalhei como um burro para Deus. Até que em uma cama de hospital, entendi que a coisa não era trabalhar para Deus, mas trabalhar com Deus. Queridos irmãos, se nos humilharmos perante o Senhor e buscarmos sua face, Ele falará conosco e sairemos melhor de tudo isso. Vamos nos concentrar no que é importante, no transcendente, na palavra e na oração. Não quero desperdiçar os últimos anos da minha vida construindo o que o fogo vai acabar. Eu quero investir naquele que vai durar a eternidade. O que é? Ganhar os perdidos e edificá-los à imagem de Jesus. O resto, como dizemos na Argentina, é cháchara, ou seja, conversa fiada. Deus nos ajude em esta tarefa. Mas, para concluir, queridos irmãos, não posso deixar de falar uma palavra para nós, pero especialmente para as nações, especialmente para os líderes das nações, sejam governantes ou empresários, dirigentes das nações. E vou falar sobre algumas coisas específicas. Pandemia significa epidemia global. Isso força as nações, principalmente seus governantes e líderes, a parar e repensar o caminho que o mundo tomou globalmente nos últimos séculos a nível social, econômico e ético. Primeiro, sobre a economia. Como humanidade, precisamos repensar o sistema econômico atual em um nível global, é decir, internacional e nacional. Esta pandemia expôs a fragilidade e a injustiça estrutural do sistema econômico global. O fosso entre ricos e pobres está aumentando na grande maioria das nações do mundo. A revolução tecnológica dos séculos 20 e 21, ao invés de produzir o bem-estar de todos, aumentou a injustiça social. O sistema econômico atual é baseado no individualismo e na ambição pessoal. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A base da convivência social deve ser a máxima de Jesus. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. É um aspecto muito importante da coexistência social e a economia. É necessário uma nova economia baseada no trabalho e no amor ao próximo. É urgente desenvolver uma grande reforma econômica baseada na ética social, da justiça,
amor, igualdade. A dívida externa e interna de quase todas as nações do mundo não há como pagar, principalmente para os chamados países emergentes. Alguns líderes mundiais já estão falando sobre um jubileu mundial em que as dívidas impagáveis devem ser perdoadas. Este sistema atual não dá para mais. Falar algumas coisas sobre a ecologia. Como humanidade, precisamos assumir nossa responsabilidade, pois somos administradores e zeladores de nosso lar comum, o planeta Terra. É uma loucura continuar como estamos indo. Seria como fazer um grande buraco no navio em que estamos todos. O amor ao dinheiro reaparece novamente neste tema. A ambição egoísta nos cega e nos enlouquece. O que mais devemos esperar para mudar? O que mais devemos esperar para mudar? Precisamos de políticas em nível nacional e internacional e políticas de educação ao respeito em todos os níveis da sociedade. Falemos um pouco da saúde. O acesso a bons cuidados de saúde não pode ser privilégio de quem tem melhor ingressos econômicos. Aqueles que sofrem de uma doença, aqueles que sofrem um acidente, aqueles que nascem com uma doença congênita, não têm culpa de sua condição física. A medicina não pode ser um negócio lucrativo, mas um serviço social. Graças a Deus, durante a atual pandemia, a maioria das nações priorizou o atendimento aos infectados, independentemente de suas possibilidades econômicas. Não deveria ser sempre assim? Todas as nações devem desenvolver projetos de medicina social. Frank Snowden, citado acima, anteriormente, diz: os sistemas de saúde que foi estabelecido na Europa Ocidental após a Segunda Guerra Mundial foi construído amplamente sobre o conhecimento da tuberculose e lançou as bases para a medicina social, ao estabelecer que para tratar adequadamente um paciente, a sociedade para a qual ele se mudou também deve ser abordada sua casa, seu salário, sua vizinhança, sua cobertura médica. Todo isto foi gerado uma nova consciência depois da Segunda Guerra Mundial. E ele disse, Snowden, é claro que essas questões que estou apontando estão todas interrelacionadas: medicina, economia, cuidado com o meio ambiente e outros também. Vamos a falar brevemente sobre o homem, o ser humano. A pós-modernidade descobriu que o homem não é apenas um animal racional, como afirmou a modernidade. O ser humano é muito mais que isso. É um ser associal, afetivo, emocional, relacional, espiritual, racional
e muitas outras coisas mais. O homem, em sua essência, é um ser espiritual e, como tal, é um ser moral e transcendente. Se subestimarmos sua espiritualidade e moralidade, estaremos destruindo o homem e, portanto, a toda a humanidade. Parte integrante do bem-estar do homem é que ele seja saudável em seu espírito, em sua interioridade. E para isso é essencial que ele seja instruído a fazer o bem, amar ao próximo e respeitá-lo. É importante que saiba respeitar a vida de seu próximo, a propriedade de seu próximo, a esposa de seu próximo. É essencial que aprenda a ser justo, honesto, gentil, humilde, correto, generoso, solidário e trabalhador. Que aprenda a cumprir suas responsabilidades desde criança, a fim de ser responsável na vida adulta. Precisa saber que o homem é um ser transcendente, que tem um propósito e uma missão na vida. A formação do caráter deve ser uma disciplina obrigatória em todas as escolas e faculdades de todas as nações. Se tudo isso é verdade para todos os homens e mulheres do mundo, quanto mais para os governantes, empresários e líderes das nações. Uma palavra sobre a família. O ataque ao casamento e à família tem sido feroz nos últimos 50 anos em muitas nações ocidentais. Não existe, sob qualquer ponto de vista, uma integração da sociedade mais sábia e saudável do que a família tradicional. O casamento normal, natural e estável entre um homem e uma mulher. É doloroso ver tantas mães solteiras e, pior ainda, as invenções de casamentos não naturais nestes dias, mesmo que em alguns países sejam legais. O casamento é sempre entre um homem e uma mulher. Tudo isso, toda essa deformação está causando maior número de pessoas sozinhas e isoladas, com as consequentes prejuízos psicológicos e emocionais. A família constitui a célula originária do tecido social. Destruir a família e seus valores é destruir a sociedade. E se não houver mudança de curso, o futuro social será catastrófico nas nações. E nós, como igreja, temos a responsabilidade de ser o sal da terra e a luz do mundo. Palavras de Jesus. E para concluir, queridos irmãos, o que Deus disse hoje às nações? Tem 2 textos para concluir. Isaías 45, versículos 21 ao 24. Deus diz: não há outro Deus senão eu.
Deus justo e Salvador. Não há fora de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo joelho, e por mim jurará toda língua. De mim se dirá: de veras no Senhor há justiça e força. Até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. E o segundo texto, Filipenses, capítulo 2, versículos 9 ao 11. Disse assim o apóstolo Paulo: Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos irmãos, quero convidar a todos agora a dobrar nossos joelhos perante de Deus, nosso Pai, dobrar nossos joelhos perante de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor, e clamar a Ele como igreja, para que Ele faça nesta pandemia uma obra profunda e definitiva em nossas vidas, em nossos lares, em nossas famílias, em nós como igreja, porque o mundo está precisando de nós como nunca. Esta quarentena vai acabar desta forma. Verão novos tempos, mas muitas coisas precisamos que Deus nos lance como igreja para fazer nossa missão com uma melhor determinação e com uma nova unção. Oremos ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor, dobramos nossos joelhos perante de ti e agradecemos por todas as coisas e por este período difícil que nós, como igreja, nossas nações, também como nações, estão passando. Tu tens um propósito com tudo isso. Nós precisamos entender teu plano, teu propósito. Oh Deus, dá-nos discernimento para que podamos separar aquilo que é absoluto de aquilo que é relativo. E nos ajuda, oh Deus, a priorizar aquilo que tu estás mostrando e revelando nestes dias. Nós clamamos, Senhor, que como igreja, como família, como indivíduos,
tenhamos um novo compromisso, uma nova ação missionária no bairro onde vivimos, na cidade onde habitamos, na nação onde estamos, e ainda a todas as nações do mundo, para levar tua palavra em este momento de tanta necessidade. E também, Senhor, rogamos por nossos governantes, os governantes de nossas nações, por os empresários, por os governantes, os que têm responsabilidade de tomar decisões. Senhor, traz uma nova visitação, traz um avivamento. Teu palavra, teu Espírito seja derramado em abundância e miles e milhões sejam convertidos a ti nestes próximos meses, nestes próximos anos, e a igreja possa estar à altura das circunstâncias. Por isso rogamos, ó Deus, esta noite, desça sobre cada uma de nós uma nova unção de teu Espírito Santo. Enche-nos, ó Deus, e lança-nos com fé, com valor, com inspiração, com criatividade, com originalidade, a nossa missão e a evangelização. É nosso rogo, nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Obrigado, Senhor. Amém.